Não tô brincando, gente, é verdade. Eu realmente vou ressuscitar o canal. Tecnicamente ele já foi ressurreto, né? É ressurreto que fala ou é ressuscitado? Agora eu fiquei em dúvida. Mas enfim, não importa. O que importa é que eu ressuscitei o canal e que esse aqui é o segundo vídeo em que eu vou contar pra vocês a minha trajetória até a aprovação. No outro vídeo eu realmente fiz assim uma estratégia de marketing, né? Pra você poder curtir meu vídeo, curtir esse aqui também. Mas a real é que eu precisava te contar todo o meu trajeto até a medicina, porque senão você ia ficar achando que eu sou uma pessoa assim, fora do normal, tipo, ai meu Deus, olha só, ela é tipo gênio e tal. Gente, cá entre nós aqui, quem passa em medicina é só uma pessoa que se esforça muito, porque gênio, tá fazendo física, química, computação, alguma coisa assim. Esse povo assim que é meio diferente, né, gosta de tecnologias. Quem quer medicina, senta a bunda na cadeira e estuda. Bom, já comecei o vídeo dando bronca, né, Gabriela? Tá maravilhosa você. E eu esqueci também qual era a minha frase de início, né? Aquela frase que deixa a pessoa famosa. Mas eu acho que era tipo assim: e aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Ok, agora é sério. Começando o vídeo, eu estava contando a minha história pra vocês sobre a aprovação pra medicina, como era a minha rotina de estudos. E eu contei no meu último vídeo a minha rotina em 2018, que foi meu primeiro ano na Vera de cursinho. No ano seguinte, 2019, se você não viu o vídeo anterior, volta lá, porque lá eu te contei, assim, um pouquinho do pedaço também de 2019. Bom, nesse ano, quando eu decidi que eu ia realmente voltar a estudar pra passar na ESCS, que era o lugar que eu queria, o que eu tive que fazer? Gente, eu acho que a principal dica pra vocês é a desconstrução. Por quê? Eu já tinha ali um ano de cursinho, tá? Eu tinha feito um ensino médio legal. Embora não tivesse sido, assim, a melhor das alunas, eu precisei me desconstruir em alguns sentidos. Tipo, quais, Gabi? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu precisei pegar minha redação e corrigir. Entender por que de novo, eu tinha tirado 900 pontos, embora eu tivesse feito um ano inteiro de cursinho, estudado, treinado, nananã, só que eu teria a minha cara. E aí eu fiquei nesse processo, eu levei mais ou menos 2 meses pra corrigir lá com meus professores a minha redação daquele Enem e entender por que eu tinha tirado 900 pontos de novo. E eu me desconstruí nesse processo por quê? Porque eu fui percebendo qual é a do INEP em relação à redação. E isso pra mim foi um pulo do gato muito importante, gente. Por quê? Eu acho que quando você é um vestibulando, principalmente de medicina, você já tem muito desespero ao seu redor, você já tem muita ansiedade, muito nervoso. E se você tiver que fazer um curso de letras, se graduar, se especializar em linguística para entender o que diabos o INEP quer lá na sua redação, lascou, meu filho. Lascou mesmo, entendeu? E, de fato, você não precisa fazer isso. Mas eu não conseguia entender o que a redação queria de mim. Tô focando tanto na redação, por quê? Porque quando eu fiz lá as minhas continhas, as minhas notas do Enem, eu tinha ido bem em tudo, gente, sério. Ou eu tinha tirado 920 para poder entrar na faculdade, ou eu deveria tirar mais ou menos 100 pontos a mais em matemática. E aí eu quero que você, querido leitor não, querido espectador não, porque esse aqui não é televisão, querido estudante, quero que você me diga de coração, sendo sensato, o que é mais fácil? Tirar 100 pontos a mais em matemática ou tirar 20 pontos a mais em redação? Considerando que um dos corretores me deu 920, mas o outro me deu 880. Então, o que aconteceu nesse meio de caminho, querida Gabriela? Que esses 40 pontos ficaram te faltando. Bom, eu fui atrás e descobri que o meu treino de redação tinha sido ineficiente no meu ano anterior e eu nunca tinha saído de fato da minha zona de conforto com a redação. Por quê? Pelo fato de eu ter ido muito bem no meu segundo ano do ensino médio, eu levei pro meu cursinho as mesmas estratégias, né, de escrita. Só que, gente, cabe aqui falar, na verdade, assim, admitir pra vocês que no meu segundo ano, né, do ensino médio, quando eu tirei 960 na redação, aquele tema eu já sabia, eu tinha feito uma redação no meu colégio sobre ele. E outra coisa, a banca de correção era o CESP, tá? No meu terceiro ano, a banca de correção mudou e hoje em dia é a FGV que corrige. São bancas muito diferentes, com especificidades diferentes, e embora a grade de correção do Enem seja a mesma, quando muda a banca de correção, mudam sim algumas coisas que são importantes para que a sua nota ou se mantenha ou aumente, tá? Pelo menos. Em matemática, em ciências da natureza, em linguagens e em humanas, como é que eu estudei? Em humanas, gente, eu já tava bem e sempre foi pra mim uma coisa fácil, né? Então eu não fiquei assim, vendo muita aula, lendo muito exercício e tal. O que eu fazia? Eu pegava
lendo exercício não existe, né? Mas o que eu fazia? Eu pegava, assim, um horário mais ou menos de 1h30 na minha semana e eu dividia pra, sei lá, 2 dias. E aí eu gostava de fazer o seguinte, sempre focando no que eu tinha errado lá no dia do Enem. Por isso que é crucial você corrigir a sua prova do Enem, tá? Se você ainda não corrigiu, você precisa concordar comigo que você está sendo insensato e negligente. Porque, gente, como é que você vai prosseguir os seus estudos sendo que você não sabe quais foram os seus pontos fracos, os seus erros na prova do Enem? Não adianta, você precisa corrigir, tá? Por mais que isso te doa, você já viu a sua nota, então vai lá e corrige a sua prova do Enem, tá bom? E aí, eu vi que eu tava com muita dificuldade em geografia física. Por isso, eu peguei e comecei a estudar a fundo esse conteúdo e fazer muitas questões do Enem e de Unesp, não, tecnicamente é a VUNESP, né, o vestibular. Eu fazia também exercícios, tentava fazer alguns discursivos, FUVEST e tal. E fazia muita questão do Enem mesmo, de geografia física, até ficar craque e não errar mais aquilo. Porque, afinal de contas, eu era boa em humanas como um todo. Mas a geografia física, olha, era o meu calo no pé. Minha pedra no sapato. Nossa, gente, eu sou muito ruim com provérbios, sério. História também eu era muito boa, acho que eu nem tinha errado, assim, em questão de história. Eu só revisava mesmo. Então, eu revisava como? Eu fazia questões do Enem, se eu errasse, eu ia lá e revisava no material que eu usava. Eu usava umas apostilas do Bernoulli. Você pode achar na OLX ou na internet, assim, e são muito bons. Próximo. Filosofia e sociologia, no caso, né? Também sempre foi muito boa. Então, às vezes, eu assistia às aulas do meu cursinho, só para me lembrar mesmo, se eu visse que eu estava com dificuldades nos simulados semanais que eu fazia nessas matérias, eu voltava na teoria delas, ok? Ciências da natureza, como é que eu fazia? Ciências, eu tinha muito problema com física, certo? Química no meu ensino médio, eu já tinha saído bem, já tinha uma base bem legal e eu entendia. Portanto, química não foi um problema para mim, mas eu tinha também alguns conteúdos específicos dessa área do conhecimento que eu sempre errava. Então eu comecei a focar muito em eletroquímica, porque eu errava bastante isso. Eu meio que aprendi, assim, uma técnica de resolver esse tipo de exercício. Por mais que às vezes eu não entendesse, eu sabia como resolver. Isso é uma coisa muito específica, peculiar do Enem. Porque o Enem, isso aqui é tema para outro vídeo, mas o Enem, ele é feito por meio de competências e habilidades. Então ele não vai cobrar de você 100%, né? Tipo assim, o que ele realmente quer de você não é que você saiba o conteúdo. Que ele realmente quer é que você demonstre X habilidade lá. Às vezes você não sabe o conteúdo mesmo, mas você consegue dando o seu jeitinho, você vai lá e resolve a questão e acerta. Física realmente pra mim, gente, era um terror, um caos. Eu não sabia, assim. Pra mim era mais fácil aprender grego do que física e eu precisei de várias estratégias de mentalidade mesmo, mudança de mindset, essas coisas assim de coach que vocês criticam, mas que funciona. Pois é, eu precisei quebrar meu bloqueio com física, que era uma coisa que eu tinha trazido comigo desde o colégio. E sim, o verbo é trazido, trazido existe, viu? Trago é de fumar, eu trago um cigarro, tá bom, gente? Diquinha aqui de redação pra vocês. Física, o que eu fiz? Assistia todas as aulas do meu cursinho, fazia os exercícios básicos, eu errava a maioria, então eu refazia, assistia a aula de novo, então pegava meu livrinho lá do Bernoulli. Enfim, gente, eu fui atrás de tudo que eu podia pra entender o básico da física, porque eu não sabia leis de Newton. Se você não sabe leis de Newton, não tem como você entender velocidade, eletrodinâmica, coisas assim. E aí eu fui melhorando em física. Eu também assinei o cursinho do Ferreto, que tinha na época só física e matemática. Peguei também para ver algumas aulas mais básicas, leis de Newton, cinemática, eletrodinâmica. E aí consegui, venci a física, mas eu precisei colocar muitas horas semanais de física para estudar. Porque, gente, física, se você tem problema com essa matéria, qual é o rolê aqui? Você certamente tem também algum problema com a base matemática, então você precisa se dedicar à matemática em primeiro lugar para conseguir deslanchar na física. Se esse não é o seu caso, como não era o meu, então você tem dificuldade na teoria mesmo, você não conseguiu entender a teoria de fato. E esse era o meu caso, então você precisa pegar lá na base mesmo. Por mais que você precisa pegar um livro didático de primeiro ano, pegue, vale mais a pena do que você ter que repetir um ano de cursinho porque você não fez isso, tá? Biologia também eu sempre tive muita facilidade. Eu não ficava dedicando muitas horas para essa matéria não, porque biologia no Enem, a gente sabe que geralmente é fácil. A gente que quer medicina principalmente gosta muito, então entende um pouco melhor. Não adianta. Biologia não é o que vai te dar uma nota muito alta no Enem. Tô falando isso por quê? Mas Gabi, e a TRI? Se você acerta uma fácil, não é melhor do que acertar as difíceis e errar as fáceis? Sim, é verdade. Por isso, se atente ao seguinte fator. Biologia geralmente tem as questões mais fáceis do Enem, não tem? Tem. Mas se você já acerta biologia bastante,
Pra que você vai colocar todo dia 1 hora de biologia para estudar? Sendo que no fundo você sabe que você precisa estudar física e química. Então, ó, vamos despertar aqui, porque, gente, biologia você vai estudar onde? Quando você entrar no seu curso desejado, tá? Eu hoje vejo muita biologia, muita mesmo. Inclusive, eu vejo muita química junto. Mas na época do cursinho eu precisei mesmo ralar foi em física. Matemática, como é que eu fiz? Matemática, eu precisava, assim, aumentar uns 100 pontos para conseguir em qualquer lugar a medicina, certo? O que eu tive que fazer, gente? Eu também assinei o Ferreto para isso e eu lembro que lá na época eu todo dia pegava assim muitos exercícios de matemática básica, porcentagem, juros, razão em proporção, regra de 3, geometria plana também eu pegava. Por quê? Matemática básica é uma coisa assim tão engraçada porque todo mundo acha que é bom naquilo, né? Todo mundo acha que sabe aquilo. Mas quando chega lá no dia do Enem e você se depara com uma questão de porcentagem, com uma questão de aritmética mesmo, coisa básica, fazer continha, você olha assim e fala, não sei como faz, mas é fácil. E você percebe que você negligenciou a principal matéria da sua vida no Enem, que é matemática, né? Redação também, mas geralmente assim, essas duas são as de maior peso, né? Só que a matemática geral tem muita dificuldade. E a gente vê também que, de acordo com a TRI, os alunos erram bastante, até mesmo as questões fáceis, tá? Por isso, não negligencie a matemática básica. Faça muito exercício. Eu pegava, assim, as provas do Enem de 2010 pra frente e fazia. Fazia também as de segunda aplicação, de terceira se tivesse. E eu sempre corrigia, tá? Isso, pra mim, foi muito, muito, muito importante. Linguagens, eu tava bem, né? Tinha tirado 720. Eu meio que continuei meu processo. Eu não perdia, assim, muitas aulas de linguagem, porque linguagens é uma coisa que você pode acabar esquecendo. Então, não é legal você largar essa matéria. Sempre tenha ela de modo fresco na sua cabeça. Então, faça muitas questões do Enem de linguagens. Busque entender também quais áreas de linguagem você mais erra. Sabe que a prova de linguagens, ela é feita, tipo, tem muito poema, tem muito de modernismo brasileiro, tem muito de publicidade, propaganda, tem muito de a própria linguística, tem muita questão, por exemplo, as funções da linguagem. Então, você precisa perceber o que mais cai em linguagens, porque se você ficar focando só no que é difícil, não vale a pena, não vai aumentar a sua nota, assim. Foque em matar sempre, em qualquer prova do Enem, gente, as fáceis e as médias, ok? E eu mantive isso, e nesse ano em que eu passei, eu tirei 660 em linguagens, então assim, minha nota caiu bastante, né? Só que a TRI em linguagem, gente, nunca te valoriza, tá? Por isso que eu digo, não foquem tanto assim nessa área do conhecimento. E eu acertei uma questão a mais em relação ao ano anterior, mas eu caí para 660. Então assim, e aí, Gabi, valeu a pena não? Claro que valeu a pena. Imagina se eu não tivesse estudado linguagens, eu ia cair muito mais. Por outro lado, nesse ano, a nota de linguagens para todo mundo caiu mesmo. Então, se para todo mundo caiu, eu tecnicamente me mantive bem, tá? Bom, gente, esse vídeo aqui ficou grande, né? Mas foi muito conteúdo. Chega, eu tô suada aqui, sério. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nada. E me segue também lá no meu Instagram, Gabi Alencar. Lá tá rolando muito conteúdo, maratona de lives, tem post, tem GTV, tá muito bom. Gente, a gente se vê, tá repetindo muito, tá muito repetitiva, perdeu nota na competência 4. Nós nos vemos nos próximos vídeos.